Meus amigos, prestem atenção no nível de demência que a população brasileira chegou. Olha só como não conseguimos mais discernir o que é o certo do errado, o que é o bem, o que é o mal. Vamos aos fatos. O ministro da Educação, Abraham Van Traub, ele fez uma postagem no Twitter usando os personagens da Turma da Mônica para fazer uma crítica direta ao governo chinês. Ele basicamente escreveu isso aí que vocês estão vendo na tela, onde ele faz uma referência direta aí que o único país que vai sair fortalecido de toda essa crise aí do coronavírus será a própria China, dando a entender de que a China meio que criou essa história, enfim, meio que sem provas para falar isso. É óbvio que os esquerdistas iriam cair em cima, mas não foi exatamente por causa disso que o Abraham foi tão criticado pela esquerda. O ministro da Educação foi criticado simplesmente porque fez uma crítica ao governo chinês. E o argumento é sempre o mesmo: não podemos nos dar ao luxo de brigar com os nossos irmãos chineses. Dependemos economicamente da China. Então, quer dizer realmente que, por causa da economia, se a gente soubesse que a gente está contratando mão de obra escrava, por exemplo, mas isso fosse muito bom para o nosso bolso, nós ainda assim contrataríamos essa mão de obra, nós ainda assim iríamos compactuar com isso? Então, a crítica do ministro da Educação é 100% apoiada por mim, porque já passou do tempo de ficarmos passando a mão na cabeça de governo chinês. Mas, infelizmente, o próprio criador da Turma da Mônica não vê isso dessa forma e falou que a crítica do ministro da Educação foi um ato de xenofobia. Você criticar a atitude de um governo vizinho de outro país, sei lá, seja onde for, isso se torna automaticamente xenofobia. Imagina só se nós estivéssemos durante a Segunda Guerra Mundial e fizéssemos uma crítica ao governo de Hitler na Alemanha. Seríamos chamados de xenófobos também. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa de errado e você critica isso, de maneira nenhuma isso pode ser considerado xenofobia. Você está fazendo uma crítica 100% autêntica. Então, basicamente, nós temos um governo completamente autoritário, completamente ditatorial, que tira a liberdade das pessoas, não apenas a liberdade de expressão, mas a liberdade de ir e vir. Todo mundo sabe que o sistema de segurança da China, para poder monitorar os seus cidadãos, se não, talvez o mais avançado do mundo, mas se não for o mais avançado, é um dos mais avançados. Tanto que o Brasil estava querendo importar isso para cá, naquela história lá do PSL, não sei se vocês lembram disso, dos deputados que foram à China para importar aquela tecnologia direta lá da Huawei para poder ter aquele reconhecimento facial melhor nas câmeras na rua, sob o pretexto de aumentar a segurança. Mas a verdade é que a China é o exemplo de que nenhum país do Ocidente quer fazer. Eles podem até ficar afagando ali o ego da China, passando a mão na cabeça da China, mas nenhuma dessas pessoas que ficam chamando esses chineses de irmãos chineses, eles gostariam de viver em um país como o da China, sem liberdade de expressão, com uma economia completamente pobre. Sim, a China ela faz muito dinheiro graças ao livre mercado, mas elas estão estocando esse dinheiro até não aguentar mais. Então vocês percebem o nível de demência ao qual nós chegamos? Os testes do PISA que mostram que os alunos brasileiros estão nas últimas posições é a prova viva de que esse teste funciona, porque é a mais pura verdade. Como é que nós podemos estar ao lado de um governo que lima a liberdade do seu povo, que é um regime ditador, que só quer poder, poder e poder, e nós aqui no Brasil, onde nós prezamos pela liberdade de expressão, pelas liberdades individuais, estão atacando os membros desse governo e indo a favor do governo chinês? Como é que isso, como conseguimos chegar a esse ponto, meu Deus do céu? Que nem esse print aleatório que eu achei aqui no Twitter quando eu estava pesquisando sobre o assunto. Olha só como o cara se refere ao governo chinês. Ele decide criticar o ministro da Educação, o Abraham, o chamando de xenofóbico, dando a entender de que ele praticou xenofobia, e chama os chineses de nossos irmãos chineses, meu Deus do céu. Quando que o senhor Abraham Van Traub, ministro da Educação, atentou contra a liberdade de alguém? Quando ele tomou uma atitude que seja digna de um ditador, por exemplo? Nunca. Mas o governo chinês fez isso e muito, mas mesmo assim essas pessoas ficam falando dos chineses. Qualquer crítica que você faça ao governo chinês, você é taxado de xenófobo.
Agora eu lhe pergunto, como que a gente trata essa situação? Como é que a gente lida com pessoas que não conseguem mais discernir o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal? Por isso que toda vez que alguém chega pra mim, principalmente alguém aí, esses liberaloides idiotas, tipo Fernando Holliday, Mamãe Falei, Kim Kataguiri, essa turma, essa trupe aí do MBL, essa corja, meu Deus do céu. Quando eles falam, não, que nós temos que debater com a esquerda, meu Deus do céu. Quando eu vejo lá um vídeo lá do Kim Kataguiri com a Samia Bonfim, do Kim Kataguiri com o Guga Noblar ou coisas do tipo, meu Deus do céu. Como é que você vai conversar com essas pessoas, debater com essas pessoas quando chegar lá no assunto China? Aí o cara vai chegar, não, os nossos irmãos chineses... Não, calma aí. Irmãos chineses por quê? Você é irmão de alguém que lima as liberdades individuais do seu povo? Que tem pena de morte para casos banais, como por exemplo a homossexualidade, que não permite a liberdade religiosa, cristãos são levados à pena de morte na China, são completamente perseguidos, é estritamente proibido você ser cristão, você ter qualquer tipo de religião na China. São essas as pessoas que vocês querem chamar de irmãos? Como é que a gente debate com alguém que tem esse pensamento? Me diga! E daí, diante dessa... é criada uma espiral do silêncio, né? Toda vez que você dá a sua opinião, porque você não sabe que ela é errada, porque a princípio você pensou nela racionalmente, então você a emite, só depois que você emite a sua opinião que você começa a perceber que tem muita gente que acha essa opinião errada. E por as pessoas apontarem muito o dedo na sua cara, você acaba se fechando, não dando mais essa opinião, é criada ali uma espiral do silêncio. Mas a verdade é que o Abraham falou, dando a entender de que a China sairá muito beneficiada dessa crise, é a mais plena verdade. Não existe nenhum tipo de xenofobia nessa situação, é apenas a análise dos fatos. Portanto, eu reitero aqui tudo que foi dito pelo Abraham Van Traub. Eu realmente desconfio de que isso tudo foi um plano da China, realmente muito bem elaborado, e mesmo que não tenha sido, ainda assim eles sairão beneficiados, porque a quantidade de empresas que eles já compraram no mundo afora e a quantidade de alimentos a preço de custo que foram comprados pelos chineses durante essa crise não foi brincadeira. E veja bem, esse vídeo aqui ele não é uma crítica ao Maurício de Souza. Eu acho que o Maurício de Souza é só mais uma ferramenta no meio de tantas aí dessa esquerdalha. Eu não acho que ele tenha mais intenções de verdade, eu só acho que ele é mais uma pessoa que teve o seu raciocínio completamente comprometido, porque é o tempo todo, cara. As pessoas que conseguem sair desse vórtice criado pela esquerda na área da educação são verdadeiros heróis. Você tem que se considerar alguém completamente abençoado. Porque imagina só você ficar durante 15 anos no colégio de doutrinação marxista, das pessoas inventando besteiras para você, coisas de que o capitalismo é ruim, que o empresário é malvado, que o Estado que é bonzinho. Se você fica durante 15 anos sofrendo essa lavagem cerebral e consegue se libertar, você é um sobrevivente, meu Deus do céu. Você é uma pessoa muito especial. E as pessoas que não conseguiram se libertar, como por exemplo o senhor Maurício, infelizmente, o dono aí o criador aí da Turma da Mônica, infelizmente ele é uma vítima. Infelizmente, muitas pessoas não têm os recursos para conseguir sair desse vórtice criado pela esquerda por conta própria. Cabe a nós tentar abrir a mente dessas pessoas. Eu sei que é difícil, mas não é nessas pessoas que nós devemos direcionar as nossas forças. Eles não são os culpados. Eles são uma consequência desse modelo criado pela esquerda, que acabou com a cabeça do povo brasileiro. Tá certo, pessoal? Por esse vídeo é isso. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Vocês fiquem com Deus e até mais.